Educação, cultura e arte. Você saberia dizer como elas se relacionam? Ou ainda, qual a importância dessa relação? Parece que não existe só uma resposta para essa pergunta. E é sobre as diferentes respostas, perguntas e dúvidas que todos nós temos que o documentário que vocês vão ver agora vai tratar. Uma amostra do ainda pouco explorado universo da educação não formal. Na verdade, eu acho que eles se complementam, esses conceitos todos, né? A educação não formal pensada para as populações em situação de risco, sejam crianças ou adolescentes, precisam se preocupar com dois grandes pontos nesse processo educativo, que são a reconstrução da autoestima, por um lado, e a construção do sentimento de pertencimento ao bairro, à cidade e ao país como um todo. E esse processo só se completa através de uma reconstrução de memória que permitam a eles entender-se quem são, né, de onde vieram, porque vivem naquela situação, naquele espaço da cidade, e aos poucos a entender a trajetória da família, a sua própria trajetória de vida, quando é o caso de um adolescente, eles começam a construir o entendimento da importância do seu grupo social, da sua família no processo de formação daquela região da cidade, o papel daquela região da cidade no todo da cidade e do estado e do país. Isso forma aquilo que a gente chama de sentimento de pertencimento, que é a base segura para o início do processo de uma cidadania consciente e responsável. O outro lado dessa moeda é reconstruir a autoestima desses adolescentes que vivem na periferia, que sofrem constantes processos de estigmatização, até a gente pode dizer, vivendo numa espécie de apartheid social, e que precisam, na verdade, se rever como membros dessa sociedade e como sujeitos criativos e capazes de fazer voos mais amplos e mais seguros. E aí a arte e a cultura têm um papel fundamental no processo de reconstrução dessa autoestima. Porque quando ele se vê como um sujeito criativo, e um sujeito criativo capaz de se apresentar em palcos diversos, né, e recebe o retorno que essa apresentação do público, retornando para ele a qualidade do seu trabalho, incentivando a continuar fazendo qualquer tipo de arte, seja teatro, seja música, seja hip hop, ele começa a rever-se também, né, como pessoa e começa a reconstruir esse sentimento de autoestima que está tão abalado. Então eu acho que arte, memória e cultura são fundamentais no processo de educação não formal e no processo de reinserção social dessas crianças e adolescentes vivendo as injustiças sociais no nosso país. Um outro aspecto nesse campo da educação não formal, da educação popular, é a relação que ela faz entre a raiz da cultura, entre a tradição e um processo de inovação. A tradição ela mantém um certo vínculo de solidariedade, de coexistência social, que acaba se esgarçando quando ela se quebra. Tanto que aí há muito da raiz da violência nos grandes centros urbanos, que ocorre não apenas pela iniquidade, pela desigualdade, mas também pela perda de referências culturais, que a tradição faz com que nós consigamos recuperá-la. Mas a tradição, eu digo, num sentido amplo, porque tradições são construídas também historicamente, são valores incorporados ao longo do tempo. É uma tradição que vai se reciclando, vai se renovando, vai incorporando novas tendências, novas ideias, digamos assim, uma tradição híbrida, em constante mutação, em constante transformação. Isso pode ser visto, por exemplo, nos maracatus de Pernambuco, ou junto a escolas de samba, que agora começam a perceber o papel da escola de samba, não apenas enquanto um momento de festa, enquanto um momento em que o povo toma as ruas, que é fundamental e é importante, mas também como um espaço de referência, de construção de conhecimento.